Bom dia! São Miguel! Bom dia! São Miguel! Olha, 12ª edição do podcast Bom Dia São Miguel. Hoje é com ele, Napoleão Vidigueira Peixinho. Ele é engenheiro civil, pós-graduado em administração hospitalar, ex-subprefeito de São Miguel Paulista, natural de São Miguel Paulista, nasceu em São Miguel Paulista e atuou aí há mais de 40 anos aqui na administração pública, em especial aqui em São Miguel Paulista, na subprefeitura. Seja muito bem-vindo ao podcast, Napoleão. Eu gostaria de cumprimentar o público, em especial o Zé da Lua, que me convidou para este evento, e estou presente com muita satisfação, e sendo que o tema me toca muito, que é São Miguel. Como o Zé falou, sou filho de São Miguel e sempre torcendo para que São Miguel tenha um progresso e uma qualidade de vida melhor para todos os seus habitantes e o pessoal que também usa o bairro. Maravilha, mas vamos iniciar aqui com a sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho do início, né? Você que nasceu em São Miguel, em que região você nasceu? Eu queria que você falasse um pouquinho também da sua infância, rapidamente. Como foi esse processo de nascer em São Miguel Paulista? Ok. Bom, Zé, eu sou nascido em São Miguel, nasci na antiga rua Maria Evans, na Vila Rosária, atual Pedro Soares de Andrade, ali próximo do que a turma conhece como dos italianos, né? Sou filho do Onias Ferreira Peixinho, um baiano da cidade de Itiúba, na Bahia, na região de Bonfim. Minha mãe é mineira de Três Corações, Minas Gerais, e meu pai conheceu minha mãe na casa do meu tio, porque ele trabalhava na nitroquímica, era encarregado do meu tio. E meu pai solteiro, o meu tio casado, dava pensão para o meu pai. E aí minha tia veio passar uns tempos na casa do meu tio, conheceu minha mãe e daí se casaram. A minha infância, naquela época, foi uma infância que eu acredito saudável, né? Me criei ali na Vila Rosária, comecei o grupo escolar na Nitroperária, no primeiro grupo escolar da Nitroperária, hoje é Dario de Pereira, salvo engano. Depois foi feito o segundo grupo escolar da Vila Nitroperária, hoje Ataúfo Alves, onde eu terminei lá os estudos do primário. Fiz o ginásio no Castro Alves, depois eu fiz o colegial no Colégio Dom Pedro e depois me formei em Engenharia Civil na Universidade de Mogi das Cruzes. E em função de ter trabalhado no TID Setúbal, em áreas como supervisão de manutenção, e depois eu fui assessor técnico do diretor na área de engenharia, ele exigiu que todo mundo que tivesse cargo na diretoria fizesse a pós-graduação em administração hospitalar, onde eu fiz 1 ano e meio na Universidade ali do São Camilo. Acho que até mudou de nome atualmente. Maravilha. E como que foi o início na administração? Assim, você iniciou no Hospital TID Setúbal, é isso? Iniciei em março de 78 no Hospital Municipal TID Setúbal, fiz um concurso interno para a inauguração do então ambulatório Tito Lopes, né? Eles estavam selecionando pessoal para trabalhar no ambulatório Tito Lopes, fui aprovado e comecei como, naquela época, chamava-se o cargo registrante hospitalar, para diferenciar de escriturário. O pessoal entrava no TID como escriturário, depois queria transferir para a administração regional, então eles diferenciaram o título do cargo. Aí, como eu estava fazendo engenharia, logo me chamaram para o SAMI, que é um departamento de estatística do hospital, e eu fazia todos os gráficos estatísticos do hospital, como atendimento, abstinência, enfim, contaminação hospitalar, né? E em seguida me convidaram para ser o supervisor de manutenção do TID Setúbal. E, posteriormente, fui convidado para ser um engenheiro do TID Setúbal, onde fiquei de 78 a 84. Em 86. Em 85, eu prestei concurso para engenheiro civil na gestão Mário Covas, fui aprovado e chamado em 86. E aí eu fiz a opção pela, então, administração regional, que, na época, o administrador era o Avelino Benvem.
E ficou aqui mais de 40 anos aqui, Então, aproximadamente. Eu vim para cá em 86, aposentei em 2013, mas continuei comissionado até 2017. Pela vontade do então subprefeito Edson Marques, eu continuaria na coordenadoria de obras, mas eu tinha um convite para ir para a Coab e pedi assim, uma desculpa para o Edson que eu tinha um outro projeto, mas no fim não deu certo. E aí, em 19, o Edson Marques me convidou para fazer parte da sua assessoria, e onde eu fiquei até agora, janeiro de 2024. Certo, mas teve uma época que você chegou a ser subprefeito de São Miguel Paulista. 2008. Como 2008. Que foi essa... Assim, na época, na gestão do então prefeito José Serra, foi convidado para ser subprefeito Samuel Moreira, atual prefeito de Registro. Depois, por ele ter pretensões de ser deputado estadual, ele se afastou e trouxe o Décio Ventura, que foi também ex-prefeito da Ilha Comprida. Só quando chegou em 2008, ia ter eleição para prefeito, o Décio ia ser candidato a prefeito na Ilha Comprida e, a princípio, já me chamou no início do ano de 2008 para ser seu chefe de gabinete. E depois, por volta de abril, já comecei a substituí-lo até que a minha nomeação de subprefeito saiu em meados de junho, se não me engano. Então, você ficou quanto tempo aqui como subprefeito? Eu acredito, somando o tempo que eu substituí o Décio, devo ter ficado de 8 a 9 meses como subprefeito. Legal. Bacana. Então, essa foi uma apresentação, né, do Napoleão Vidigueira Peixinho, né? Estamos aqui na 12ª edição do podcast Bom Dia São Miguel, que tem essa missão de mostrar e apresentar as personalidades do nosso bairro, as entidades, os mestres de cultura, e em especial os miguelenses, né, natural de São Miguel Paulista. Estou aqui com um miguelense, filho de São Miguel. Filho de São Miguel, né? Filho de São Miguel é o nome de uma música minha, você sabia disso, né? Sabia, por isso que eu falei. Inclusive, depois eu vou falar um pouco sobre isso, essa música Filho de São Miguel. Foi um pontapé inicial aí para ajudar, né, a mudança da idade do bairro de São Miguel. Perfeito. Mas enfim, quero saber hoje sobre o Napoleão. Bom, eu queria falar de alguns tópicos que eu sei que você tem uma expertise muito grande sobre o nosso bairro de São Miguel Paulista. Para mim, hoje, é uma das personalidades que tem um conhecimento, se não maior, um dos maiores, assim, que tem um conhecimento sobre vários aspectos do nosso bairro, tanto cultural, quanto social, quanto econômico. E eu queria ver alguns tópicos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o contexto histórico do nosso bairro de São Miguel Paulista. Você me dá licença, só que eu fiz algumas anotações como guia, né? Então, para eu não me perder aqui. Sim. Bom, o contexto histórico que a gente poderia dizer é que nosso bairro teve um início como colonização indígena por José de Anchieta, cujo o marco é a Capela de São Miguel Arcanjo, né? E onde nós a capela foi fundada em 1560, com a data de aniversário dela foi alterado com a professora Roseli Estela Santaella, que inclusive estudou comigo no Dom Pedro no colegial, que ela hoje é doutora em História, historiadora. Sim, estudei muitos textos dela. Então, inclusive, eu faço parte de um grupo de ex-alunos de Dom Pedro e ela me confessou lá no grupo que ela está elaborando um livro e que ela precisa de alguns recursos, né? Até pensei em falar, puxa, podia dar um toque para o Zé da Lua, ver, de repente, através da cultura, ajudá-lo, né? Enfim,
o que a gente pode dizer de São Miguel, então, é que é um dos bairros mais antigos de São Paulo, com origem na catequização dos índios, né? E logo após veio a indústria, assim, logo após não, com um determinado tempo, que, salvo engano, em 1935 foi implantada a nitroquímica, que aí começou a desenvolver o bairro, que tinha uma característica praticamente do campo, né, de agricultura. Bacana. E lembrando também dos caciques, né, que tinham aqui, Sim, Piquerubi, né, que foi... exatamente. Eram 3 irmãos, né, Piquerubi, Tibiriçá. Quando a pessoa fala assim, como que se iniciou a cidade de São Paulo? Eu penso que foi assim, Piquerubi, São Miguel, Isso. Tibiriçá, Santo André, Isso. e Caiubi, na região ali de Pinheiros. Eu concordo com você. Então... Eu tenho o início da cidade de São Paulo foi com esses 3 indígenas, né? Cacique, pajé, que tinha aí, e hoje, que querendo ou não, são os locais mais antigos mesmo, né? Santo André tem aproximadamente a idade da cidade de São Paulo. Ali, Santa Amaro também tem aproximadamente essa mesma idade. Ou seja, então, eu penso que sejam por intermédio desses 3 indígenas, né? Então, perfeito. Aí eu só gostaria de acrescentar a questão administrativa. Que São Miguel se tornou uma subprefeitura, onde 3 distritos estão sob sua jurisdição: São Miguel, Vila Jacuí e o Jardim Helena, cada um com suas características, né? São Miguel seria o distrito histórico, onde tudo começou, né? Bacana. Vamos falar um pouquinho agora sobre os dados demográficos, né? Que já para complementar esse primeiro eixo, perfeito, né? Então, São Miguel, salvo engano, pelo censo do IBGE de 2022, quando eu falo, agora estou falando, os 3 distritos já administrativamente soma 377 mil habitantes. E sendo uma área de 24,3 quilômetros quadrados, com uma densidade demográfica de 15.500 habitantes por quilômetro quadrado. Então você vê que é um bairro muito populoso. E você vê que essa população é o equivalente à população de alguns países, como o Uruguai. Tá certo? Então você vê que... Tá chegando uma música... Eu tenho um repertório de músicas autorais, 5 músicas que falam sobre São Miguel, e tá chegando uma nova que eu vou soltar aqui em primeira mão. O Meu País, de São Miguel Paulista. Eu trato São Miguel Paulista como um país. Sim, com né? certeza. Mediante a explicação que você deu aí, que o Uruguai tem aí aproximadamente a mesma população, né? Exatamente. Muito bom isso. Podemos falar agora sobre os patrimônios históricos? São Miguel hoje Pois é uma efervescência cultural, pois né? Então você vê que eu costumo dizer que a subprefeitura de São Miguel, a área administrativa é diferenciada das outras. E nós aqui, na área de jurisdição da subprefeitura, nós temos 3 patrimônios históricos, um em cada distrito, né? Nós temos a Capela, no distrito de São Miguel, né? Já falamos que foi fundada em 1560. Nós temos o Sítio Mirim, ali na Cis Ribeiro, né? O Sítio Mirim, ele é um sítio arqueológico que preserva vestígios de ocupação indígena e colonial do Brasil. Então tem vestígios da época colonial e dos indígenas, né? Segundo o pessoal, Dom Pedro passava lá, não sei se ele tinha um parente, para descansar e tal, depois seguia a viagem ali pela estrada São Paulo-Rio, atual Marechal Tito, para ir para o Rio de Janeiro, né? E antiga fazenda Biacica, que é localizada na estrada da Biacica, na Vila Seabra, e atual núcleo de lazer de esporte Itaim Biacica, inaugurado em 2018 pelo DAE. Então, é um espaço que é um programa, que é um parque, né, do programa Várzea do Tietê, e oferece atividades esportivas, culturais e tal. Então,
você vê a riqueza cultural que São Miguel tem, né? São 3 patrimônios históricos que poderia ser, no futuro, desenvolvido aí um roteiro turístico nesses patrimônios históricos. Muito bacana. E também, querendo ou não, nós temos não é um patrimônio histórico, mas é um ponto muito importante que é o Mercadão de São Miguel, né? Com certeza, com certeza. Também pode entrar nesse roteiro. É um ícone de São Miguel. É um ícone, né? Exatamente. Tanto é que no prêmio da TV São Miguel deste ano passado, o símbolo foi a torre do Mercadão, né? Aqui tem o nome do Gabriel Velucci, pai do Fernando Velucci. É isso mesmo. Inclusive eu estive com ele aqui e ele falou um pouco sobre isso. Só já que estamos falando de pai, meu pai era muito amigo, era amigo pessoal do senhor Gabriel Velucci. Os dois tiveram atividade no comércio, no centro de São Miguel. Meu pai com móveis, o pai dele com joias e presentes. Então, eu tenho uma amizade muito grande pelo Fernando, que vem do pai dele. E nós podemos falar agora sobre os parques de PVT, né? Exatamente. Você vê, São Miguel está na várzea do Rio Tietê. Então, existe um programa do Estado que são os parques várzea do Tietê, onde São Miguel são contemplados com 3 parques. O Parque Jacuí, que foi inaugurado em 2010, que é uma área de lazer, de caminhada, é um ganho... Esporte, quer dizer, é qualidade de vida para os moradores, principalmente do distrito da Vila Jacuí. Posteriormente, veio o Núcleo de Lazer e Cultura, que é outro parque localizado no Jardim Helena, na Cumaquiaoc, 1390, com 220 mil metros quadrados. Sendo que o do Jacuí, que eu falei anteriormente, ele tem 170... Opa. Deixa eu ver aqui na minha anotação aqui. É o segundo, né? Não, o do Jacuí foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Tem um parque aqui, só que é na Vila Curuçá, né? O Parque Chico Mendes. Mas lá depende. A Vila Curuçá é um distrito que pertence ao Itaim. Como eu estou me restringir só a São Miguel, é o Jacuí, esse do Helena e depois o da Biacica, né? Que é o que eu falei, com 140 mil metros quadrados. Salvo engano, o da Jacuí tem 170 mil metros quadrados. Então, você veja que nós, em áreas verdes e parques, nós estamos bem servidos, pelo menos um em cada distrito. E nós temos em vias de inauguração, que já existe, mas por questões de judicialização, nós temos o Parque Primavera ali no Camélias, no começo da cidade de Pedro Nunes, onde foi judicializado. Uma luta antiga, né? Uma luta antiga em função de contaminação, porque lá foi um antigo aterro sanitário. Então, assim, me parece que agora já essa judicialização já está resolvida e que se exige da prefeitura uma forração do solo, que acredito que isso em breve será providenciado e entregue ao parque para a população. Maravilha. São Miguel hoje ele se fala muito em ser o terceiro maior comércio da cidade de São Paulo. A gente podia falar um pouco sobre economia e comércio? Sim. Então, o comércio varejista no distrito de São Miguel, ele é o terceiro comércio de rua de São Paulo. Salvo engano, ele perde só para 25 de março e para o Brás. Entendeu? Então você vê a pujança do comércio de São Miguel. E assim, podemos dar uma ênfase naquele comércio informal, né, que tem na Rua Serra Dourada, que, na minha opinião, modesta opinião, eu entendo que poderia ser objeto de um estudo, de uma padronização com um visual bacana, porque, assim, nós temos certeza que muitos dependem desse comércio, mas, de certa forma, se der um banho de loja, inclusive, seria um polo turístico, né? E o Centro Comercial de São Miguel
é o terceiro maior comércio de rua de São Paulo. Nós temos ali, inclusive, a antiga estação da CPTM, né, que está desativada, né? Ali você já sugeriu alguma questão ali? Não, eu não sugeri, mas eu tenho conhecimento que foi sugerido um shopping popular, foi sugerido um poupa-tempo, né? Que hoje já foi falado até que um grupo da Suíça, não posso afirmar isso com certeza, que tinha interesse em construir um shopping lá, né? Porque em pesquisas que foram feitas, o pessoal de São Miguel reclama a falta de um shopping em São Miguel. Só que o shopping é uma iniciativa não do poder público, e sim da área privada. Comercial, né? Privada. E, infelizmente, São Miguel não tem áreas de... para comportar um shopping, né? As áreas de São Miguel hoje são pequenas, né? A não ser que se faça uma adaptação como essa que você está dizendo. Mas foi cogitado mais fortemente, que eu saiba, um poupa-tempo, ou então tirar o comércio ambulante da Serra Dourada, da rua, e passar para esse shopping popular, que seria feito lá. Certo. E a infraestrutura futura e mobilidade? O que nós podemos falar sobre isso? São Miguel vem mudando muito, né? Exatamente. Bom, a mobilidade, e nós temos aqui a linha férrea da CPTM, denominada linha Safira, né? E eu acredito que nós somos bem servidos no transporte público de linhas de ônibus, né? Porém, é insuficiente. Existiu aí no passado a ideia de se fazer um corredor de ônibus vindo da Celso Garcia e indo até o Itaim. Eu, particularmente, sou contra. Na minha opinião, o que São Miguel precisa, eu acho que é o metrô, que não tem transporte público melhor que metrô, na minha opinião. Você vê, para Itaquera, você tem a linha da CPTM e tem o metrô paralelo à linha. Por que não fazer isso em São Miguel? Uma linha de metrô paralela à linha da CPTM. Ou então, se fazer um metrô da Celso, que tem o corredor Celso Garcia, mas por que se não se faz um metrô substituindo esse corredor, que eu sei que ele não vai fazer porque isso já está bem adiantado. Mas na minha cabeça, eu faria um metrô vindo pela Celso Garcia, que ia com várias estações ao longo e que ia principalmente otimizar a Penha, que o comércio da Penha, se você for lá, não tem nada a ver com aquele comércio forte e pujante que tinha antigamente. Porque o metrô foi mais para o lado da Radial Leste, aí fizeram um shopping no centro da Penha, o comércio de rua da Penha, no meu modo de entender, ele caiu muito. Então você imagina uma estação de metrô no centro da Penha. O que ia dar de força para o comércio? Aí você vindo, você poderia ter uma estação também em Ermelindo Matarazzo. Poderia ter várias, mas eu estou dizendo os pontos que eu acho que são mais importantes. Em Ermelindo Matarazzo também ia dar um up, né, no bairro. Aí você vem vindo uma estação aqui perto da Unixul, que atende a universidade e a subprefeitura. Mais para frente, uma estação ali junto à Praça Padre Aleixo Mafra. E vai uma estação no metrô, no Mercado de São Miguel. E vai indo até o Itaim, e se quiser pode estender para Suzano, até Mogi, né? Mas isso daí é uma opinião muito particular, sem, vamos dizer, base científica nenhuma. Isso é uma coisa de observação, é empírico, tá? Tá, e por observação, eu sei que você, ao longo do seu trabalho aqui na administração pública, já teve várias sugestões aí que hoje são realidades, né? Quando eu digo sugestões, como você tem o conhecimento da região, como você tem natural do bairro, e como estudou muito, né, engenharia, entre outras questões, queria que você pontuasse aí, inclusive eu estava chegando aqui e você falou, poxa, aqui eu lembro como foi e tal, aconteceu isso. Queria que você pontuasse alguns pontos assim. Eu sei que hoje, quando a gente fala em alguma coisa, tem sim, as pessoas têm ciúmes das coisas, né? Eu defendo muito o bairro de São Miguel,
E tem pessoas que têm ciúmes. Mas assim, eu sei que... Você tem amor pelo bairro, pô, é uma coisa natural. Eu sei que você é uma pessoa que tem extrema importância para o nosso bairro. Obrigado, por ter desenvolvido e ter indicado, né, sugerido questões, como é a questão do SESC, que você acabou de me falar. Mas eu queria que você me falasse alguns pontos que você indicou e hoje é realidade ou está para ser realidade. É assim, não digo que eu indiquei. Por exemplo, o SESC foi uma sugestão na época para o Tim Maia. E o Tim Maia era um subprefeito que ele dava muito valor à opinião técnica. Eu reconheço. E num bate-papo surgiu aí a necessidade do SESC, estava interessado aqui na região, mas que a gente não ia ter SESC por conta que não tinha área. E estava praticamente decidido que eles iriam para aquela área da Texima, na Marechal Tito. Foi onde eu dei uma simples sugestão, modesta sugestão, para o Tim Maia oferecer uma área pública ao lado do cemitério que a subprefeitura estava utilizando, mas que talvez seria muito melhor ceder para um SESC, porque São Miguel, depois que fechou o Clube da Nitroquímica, não tem mais lazer. E o SESC vai suprir todas essas necessidades. Eu sinto uma dificuldade tão grande de levar meus filhos em algum lugar em São Miguel. E com o SESC você vai ter um lugar legal para levar. Sim. Então, ele olhou assim e falou, mas você acha que vão aceitar? Eu falei, tenta, né? Ele tentou, conseguiu convencer, o Tim Maia convenceu o pessoal do SESC que ali seria o local ideal, colocou na mão do Paulo Teixeira, que é o político que tinha força para esse tipo de coisa. Hoje ministro, que levou para o prefeito Haddad, que fez o projeto de lei, e foi caminhando até que em 2024 a subprefeitura entregou a área para o SESC. E aí o SESC já fez a demolição de toda aquela edificação que tinha lá, e eu tive o prazer de participar dessa obra. E isso passou por várias mãos, né? Vários subprefeitos, até a doutora Damares. Sim, começou assim, como o decreto foi de 2020, salvo engano, que o projeto de lei foi do Haddad, mas o decreto saiu com o Bruno Covas, em 2020. Então, nós tínhamos 3 anos para entregar a área para o SESC. Então, a partir dessa publicação, todos fizeram sua parte, porque como é um problema muito burocrático, a prefeitura é processo, é muita burocracia, iniciou com o Edson Marques e passou por todos os demais, até que a Damares Silvinho, Fernando Velucci e Damares. A Damares teve o privilégio de entregar a área para o SESC. Bacana. Junto com o prefeito Ricardo Nunes, diga-se de passagem, que aliás a doutora Damares comentava muito comigo que o prefeito tinha o maior interesse em entregar essa área para o SESC em São Miguel. Ele tinha interesse pessoal na forma de dizer, para trazer um órgão de lazer e cultura para o bairro, que ele tinha consciência de que São Miguel estava defasado nessa área. Maravilha. E por falar nisso, nós estamos falando no SESC aqui, não vou perder a oportunidade. Você ajudou lá na demolição. Você acha que tem alguma previsão hoje no projeto estava 2027. Então, o que eu fiquei sabendo é o seguinte: o primeiro passo é a demolição do que tinha, né? O segundo passo, eles já têm um projeto básico, é fazer um projeto executivo e colocar em concorrência a construção. A construção não é uma construção pequena, é de 44 mil metros quadrados, salvo engano. E me parece que o projeto básico foi feito pelo mesmo arquiteto que fez o SENAC de São Miguel. Então, não sei se você conhece o projeto, é primeiro mundo, né? Então, o que eu ouvi dizer é o seguinte, que eles estão preparando para fazer a licitação, então, para a construção. E eu não sei te dizer, no momento, como é que está isso aí. Né? Sim. Porque eu participei da demolição pela empresa que foi contratada, não fui contratado pelo SESC. Tá. Eles fizeram uma licitação, uma empresa ganhou e eu fui contratado por essa empresa para trabalhar. E já está demolido? Já está entregue a obra. Já está entregue? Já está entregue. Toda a demolição foi feita. Eles fizeram a demolição e fizeram também uma iluminação interna para facilitar a vigilância lá, que lá tem vigilância 24 horas. Certo, bacana. Bom, voltando aqui
Não, voltando não, porque isso é uma questão de São Miguel também, né? Os desafios, qual que você acha que são os desafios para São Miguel Paulista? Então, eu entendo o seguinte, nós temos, como a minha área é construção civil, o foco maior vai para a área de construção, área viária e tal, né? O primeiro desafio que eu entendo é o alargamento daquele pontilhão no centro de São Miguel que liga Arlindo Collasso com a Avenida Doutor Arthur Nova, que foi uma ponte feita pela Nitroquímica em 1900 na década de 30, né? E que ela é estreita, não atende hoje ao trânsito que tem em São Miguel. Então, na hora de pico ali, não passa 2 carros de grande porte. Então, é imperioso o alargamento dessa ponte. Uma coisa que está bem encaminhada, eu até acredito que em breve vai sair, é a execução da ligação da Avenida Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti entre a Nordestina e a Pires do Rio, que aí se conclui o antigo viário que se chamava, no projeto original, Viário Itaqueruna, que era exatamente do córrego Itaquera até a Pires do Rio, né? E nós temos uma obra que está parada há mais de 20 anos, que é a continuação da Cisibeiro ali pela Fidelis Mota e ligando com a Jacopesco. Você vê que depois da antiga Leveza, hoje é o Chibata, ali parou a obra e não continuou mais, mas o projeto era ligar com a Arthur da Nova, com a Jacopesco. E aquilo está parado e eu acredito que precisa de gestões para retomar isso daí, né? E depois nós temos aí o Parque Primavera, que nós já falamos, a entrega do Parque Primavera, que eu acho que agora a parte de judicialização foi encerrada e, pelo que eu sei, precisa de uma forração do solo para que seja entregue à população. A execução do polder também já está na administração Ricardo Nunes, foi feito todos os estudos preliminares e o básico para a construção de um polder para mitigar as enchentes que ocorrem na Vila Seabra, assim, a exemplo do que foi feito no Romano e na Vila Itaim. Aí, vamos dizer, fica salvaguardado, protegida toda a população da Vila Seabra, São Martinho e região ali, inclusive o Jardim Pantanal, com um polder com uma piscina, um reservatório de armazenamento de água com capacidade para aproximadamente 50 milhões de litros de água, né? Porque hoje a Vila Seabra é um ponto de enchente, que é a bacia do Córrego Lajeado e a bacia do Córrego São Martinho. E depois nós temos a Avenida Dr. José Aristodemo Pinotti, que é um antigo viário Itaquera. O Itaquera é o principal que faz divisa com a Curuçá. Existem estudos para que esse viário para na Marechal Tito. Existem estudos de fazer um viaduto sobre a CPTM, na altura da Pedroso da Silva, fazer um entroncamento com aquelas 2 pistas que vêm com a Ayrton Senna. Então nós teríamos a ligação direta com a Ayrton Senna pela Aristodemo Pinotti. E do lado da Radial também, na época do Eufrásio Meira, como administrador regional, o Penido era o supervisor, o secretário de CIURB, e já se falava em fazer uma ligação da Aristodemo Pinotti, atual Aristodemo Pinotti, com a atual Radial Leste, que é José Pinheiro, Dr. José Pinheiro. Então você veja bem, com essas 2 partes ligando, nós teríamos uma ligação do viário Aristodemo Pinotti com a Ayrton Senna, com a Radial e com a Imperador Pires do Rio. Você vê que... E aí você termina o viário da Assis Ribeiro. Veja como a coisa, vamos dizer, o trânsito vai fluir muito melhor, vai desviar do centro de São Miguel e tal. São desafios, né? E eu já falei, eu acho que esses são os principais desafios para que São Miguel realmente dê aquele avanço,
né? Existe também uma proposta de um projeto de um polo cultural nordestino, né, na região, porque a região, se querendo ou não, é um dos bairros mais nordestinos da cidade de São Paulo. Perfeito. Eu tive um tempo atrás fazendo... você mesmo... Se não tiver um nordestino, tem um descendente, que é o meu caso. E você mesmo me levou em alguns pontos na época que você ainda estava aqui na administração. Certo. E foi muito importante aquele momento, aquela visita técnica, né, que eu fiz. E daquela visita a gente tirou alguns pontos que estamos aí pleiteando Fico contente com isso. Para esse sonho, né? Não é só um sonho meu, é um sonho dos migrantes nordestinos, porque tinha um espaço que era de encontros nordestinos, que era a Praça do Forró, que tinha um palco, aí foi demolido aquele palco. E hoje as pessoas cobram muito um espaço para se encontrar, para vivenciar o que existe no Nordeste, né? Eu estou totalmente de acordo, porque aquela área é uma área nobre e ela, de certa forma, está preservando lá um espaço, um patrimônio histórico, mas eu entendo que cabe perfeitamente esse polo cultural nordestino. Eu parabenizo você pela ideia. Sim. E também queria falar, falando sobre São Miguel, nunca posso deixar de falar isso, né? Que você deve ter acompanhado essa parte também. A partir dos estudos da doutora Roseli, eu fiz a música Filhos de São Miguel, 450 anos, acho que foi em 2010 isso. São Miguel estava completando 396 anos na época, eu cantando 450 na Avenida Pires do Rio, lá com o Maracatu Nação São Miguel, que é o maracatu que eu criei aqui. E aí eu falei, poxa, só a música não vai ser o suficiente. Aí a gente já criou 3 seminários, fizemos 3 seminários com historiadores de São Miguel. Com esse documento, tivemos com os documentos, aí entrou um personagem chamado seu Eurico dos Santos. Conheci, grande personalidade de São Miguel. E também o Zé Lopes, os dois se juntaram e foram para a Câmara também e fizeram um pedido lá para essa mudança. E aí deu certo, né? Ou seja, de alguma forma conseguimos atualizar a idade. Se eu não me engano, foi a Adriana Ramalho, que foi a vereadora que colocou o projeto de lei. Colocou o projeto de lei e foi atualizada a idade do bairro de São Miguel Paulista como 1560, ou seja, vai fazer agora 465 anos, é isso? Exatamente. 465 anos em 2025. Mas, enfim, você já falou um pouco, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os alagamentos, que antigamente tinha muito mais, né? Sim, eu acho. Sim. Deu uma melhorada. Muito. Mas ainda existe, né, essa questão dos alagamentos aqui. A gente só via as grandes emissoras antigamente mostrando os alagamentos, principalmente da Vila Ceabra, aquela região. E hoje a gente vê essas emissoras vindo em São Miguel mostrando outras coisas também. Com o maior prazer. É assim, São Miguel, boa parte dele está fazendo várzea do Rio Tietê, onde nós temos o córrego vindo do Itaim para cá, tá? Nós temos o córrego Três Pontes, o Tijuco Preto, o Itaim, o Lajeado, o Água Vermelha, o Itaquera e o Jacu. São 7 córregos de grande porte que desaguam no Tietê. Aí você vai ter os seus afluentes. Isso estou falando do lado de São Paulo, sem contar os afluentes do lado na margem direita do Tietê por Guarulhos, tá? Então, é assim, o que acontece? Já de longa data, o Rio Tietê não tem devido desassoreamento nesse trecho, vou dizer assim, da barragem da Penha, pelo menos até o córrego Três Pontes, que faz divisa com Itaquá. Na minha visão, e eu acredito que é consenso de muita gente, que o Tietê precisaria ter um tratamento de desassoreamento, alargamento e aprofundamento nesse trecho, pelo menos, para que tivesse uma capacidade maior de vazão. Então, o que acontece hoje?
você pode ter todos esses 7 córregos limpos, desassoreados e tal. Aí, numa chuva torrencial, o nível do Tietê vai estar alto. Então, você imagina o córrego chegando no Tietê encontra um nível alto. Pelo princípio dos vasos comunicantes, o que acontece? O córrego vai pegar o nível do Tietê. E, para pegar o nível do Tietê, ele sai do seu leito e vai inundar a região lindeira. Isso aconteceu no Jardim Romano, que, de certa forma, com a construção do polder do Jardim Romano, com capacidade de armazenamento de 13 milhões de litros de água, de certa forma, minimizou 90% do problema de enchente lá. Posteriormente, se não me engano, em 2020, já entrou em operação o polder da Vila Itaim, que você acabou de dizer que a imprensa não saía de lá, era 30 dias debaixo d'água. Aí foi feito o polder do Itaim, da Vila Itaim, por compensação ambiental de árvores que foram retiradas da marginal Tietê, na gestão do Serra, fez viaduto, alargou, não sei se você lembra disso, fez um monte de intervenções na marginal Tietê, e esse polder foi feito com a CIURB e o DAE, com compensação ambiental dessa obra na marginal Tietê, e foi feito o polder com um armazenamento da ordem de 19 milhões de litros d'água, e depois um sistema de bombeamento devolvendo para a bacia. Então, qual é o foco que vai ser perseguido agora? É que a gente acabou de dizer, fazer será o piscinão, o polder da Vila Seabra, Jardim São Martinho, Pantanal e região, com um reservatório com capacidade de 50 milhões de litros, que vai proteger essa área. E nós temos também o polder aqui do Jardim La Pena, que está sendo construído, onde o Instituto Tide Azevedo de Setúbal, eles têm lá um Instituto Tide Setúbal, ali na Vila, no Jardim La Pena, e fizeram, através acho que programa do bairro, uma coisa assim. Galpão ZL, lá. Isso, o Instituto Tide Azevedo de Setúbal bancou o projeto. Eu tive em várias audiências públicas, junto com o Silvinho, que era subprefeito, e com o Fernando Belucci, nas discussões preliminares e tal. E também foi acompanhado por CIURB, o Monteiro mandou seus técnicos, principalmente o Pedro Godoal, que é o cara que mais entende de drenagem na cidade de São Paulo, um engenheiro. Sim. E tiveram presente, e ele exigiu que se fizesse um piscinão, que eles não queriam fazer, só tratar o canal e tal. Ele exigiu, hoje vão fazer um piscinão, se eu não me engano, de 30 milhões de litros de armazenamento. E parece-me que está projetado também um piscinão lá na União de Vila Nova, isso mais construído pelo DAE. Tá? Então eu acredito que com essas providências vai mitigar muito a questão do alagamento, mas é imperioso que o Tietê tenha um tratamento, desassoreamento, aprofundamento da sua calha. Maravilha. Olha, eu sei que também, como você é um ex-subprefeito de São Miguel Paulista e está aí há mais de 40 anos na administração pública, né, esteve, né, presente durante vários mandatos, vários subprefeitos, você lembraria aí as gestões, subprefeitos de São Miguel que você passou? E eu também não posso deixar de lembrar que a doutora Damares agora está saindo, né? Fez um excelente trabalho por São Miguel, e está chegando o jornalista Divaldo Rosa, né, para assumir agora. Sim. Eles estão fazendo a transição no momento. Eu gostaria de saber se você consegue lembrar os subprefeitos que você que passou aqui por São Miguel Paulista, né? Até para a gente fazer esse raio-x dos subprefeitos aqui de São Miguel. Eu, como eu disse anteriormente, comecei aqui na gestão, na antiga administração regional, com o Avelino Benvenho. Trabalhei com o nosso querido administrador regional Eufrásio Meira, Violex, Rubens Rubio, Nelson Henrique, Bortoleto, Álvaro Bortoleto, engenheiro Álvaro Bortoleto. Depois trabalhei com Paulo Teixeira, administrador regional. Ele foi subprefeito.
Administrador regional. Naquela época não era subprefeitura. Administrador regional. Administrador regional. Até aí, tudo que eu falei, administrador regional, né? Depois do Paulo Teixeira, veio o Antônio Crescente. Não, desculpa, antes do Paulo Teixeira, teve o Manelão, Paulo Teixeira. Às vezes eu estou me perdendo na ordem, tá? Tá. Manelão, Paulo Teixeira, Antônio Crescente. Depois veio o Samuel Moreira. Antes do Samuel Moreira, naquela fase de Eufrásio Meira, Violex, também teve Aurelino de Andrade. Foi muito curto o tempo dele como administrador, mas ele foi. Eu tive com o filho dele agora, o Aurélio. E ele falou que esse espaço da subprefeitura foi um pedido do Aurelino de Andrade. Eu gostaria de falar nesse tópico, mas só para concluir, tá. Depois do Paulo Teixeira veio que foi depois veio o Tim Maia. Do Tim Maia veio o Samuel Moreira, Décio Ventura, depois a minha pessoa, depois veio o Persoli. Não, depois de mim veio o doutor... o que foi do Itaim? Puta, me fugiu o nome dele. Teve um japonês também. Não. Aquele que foi subprefeito do Itaim, puta, me fugiu o nome dele. É o Persoli, não é? Não. Eu vou lembrar. Tá. Então, aí depois veio antes do Persoli. Diógenes Sandim Martins, isso que eu lembrei. Diógenes Sandim Martins, Persoli. Depois do Persoli... depois do Persoli, 2000, veio, salvo engano, o Kita. O Kita, o japonês. Coronel Kita, meu Coronel amigo até Kita. hoje. Aliás, com todos que passaram aqui, eu não tenho queixa, me tornei até amigo de alguns. Veio o Kita, depois do Kita... Edson Marques? Também teve o Aldo Antunes de Faria Sodré antes do Kita. Depois teve o Tim Maia novamente, depois... Teve por 2 vezes o Tim Maia? O Tim Maia 2 vezes. Ele teve na gestão Erundina e na gestão Marta, né? E grande Silvinho. Depois, aí na gestão do Bruno Covas, primeiro foi o Edson Marques. Depois do Edson Marques veio outro Décio, um assessor do Bezerra. Sim. Depois veio o Silvinho, depois veio o Fernando e por último a Damares. Né? Trabalhei com todos eles. É mais de 20 pelas contas que eu fiz aí. Então, assim, e quanto ao Aurelino de Andrade, é bom registrar que, assim, ele foi um ícone em São Miguel, porque foi um vereador que teve, salvo engano, 10 mandatos, 40 anos, e muita coisa de São Miguel tem o dedo dele. Eu sei que tem prós e contras. É o vereador que tem o maior número de mandatos na história da Câmara Municipal de São Paulo. Não, isso eu já não sei, mas eu sei que aqui é por aí, são 10 mandatos. Meu pai trabalhava politicamente com ele, chegou a ser, quando ele foi administrador regional, meu pai era oficial, chegou a ser oficial de gabinete dele, que hoje seria o cargo de chefe de gabinete. Né? Eles eram muito amigos. Né? E São Miguel deve muito ao mandato do vereador. Inclusive, São Miguel é uma das poucas subprefeituras que tem sede. Essa sede tem o dedo do vereador. O mercado municipal que você falou, né? O Tide Setúbal, que era ali na Beraldo Marcondes, era uma casinha. Aquele Tide Setúbal tem o dedo dele. Enfim, escolas. Muitas escolas. Então, né? São Miguel, assim, ele deixou um legado muito bom para São Miguel. Foi assim... você sabe que nem Jesus agradou todo mundo, né? Mas assim, ele tem um legado que deixou para São Miguel aí. E existe um projeto de lei para transformar Marechal Tito em nome dele, né? Eu tomei conhecimento desse fato, eu acho que é justo, né? E, quando você falou, o viaduto da China leva o nome da esposa dele, que na época o Aurélio falou, precisava dar o nome da minha mãe e tal, meu pai deu nome para tanta gente e tal. Aí eu falei, mano, faz gestão para ser o viaduto da China. A China não tem nada a ver com São Miguel, pelo menos sua mãe foi a primeira dama assim, de vereança, né, de São Miguel. Aí ele pediu para o Adolfo Quintas fazer o projeto,
Ele, na época, tinha acesso e saiu. Hoje é o viaduto Rosita Macedo de Andrade. Maravilha. Que papo bom aqui, né? Nós estamos aqui no 12º podcast Bom Dia São Miguel. Estou aqui com esse mestre, né? Eu já posso Que é isso, falar como mestre Napoleão Vidigueira Peixinho. Ele que tem essa experiência vasta, né, na administração pública e está trazendo aqui informações valiosíssimas, né, para você pesquisar, para você se atualizar sobre as questões de vários eixos aqui que estamos falando sobre o nosso bairro de São Miguel Paulista. Mas agora, para encerrar, nós vamos fazer um bate-bola rapidamente. Você quer dar um Eu só adentro? queria fazer, assim, vamos dizer assim, fazer um marco. Eu sempre digo que São Miguel é uma subprefeitura diferenciada. Então, só para... rapidinho. Qual é a subprefeitura que tem 3 patrimônios históricos na sua jurisdição? Qual é a subprefeitura que tem uma distrital da associação comercial? Qual é a subprefeitura que tem clubes de serviços como Rotary Club e Lions Clubs? Fora uma loja maçônica, onde a única loja maçônica que eu acredito do Brasil que tem a sua Rua da Maçonaria. Né? Enfim, que tem um SENAC, que vai ter um SESC. Então, você veja que, tudo bem, nós somos periferia, somos uma franja de São Paulo, mas o povo batalhando, lutando, conseguiu muita coisa e faz a diferença. Então, é uma subprefeitura diferenciada. Se você analisar por esse aspecto, né? Sim, com certeza. E a dimensão desse espaço físico como subprefeitura, né? Um espaço e é um espaço próprio, né? Não, fora que tem uma diretoria de ensino municipal, uma diretoria de ensino estadual, uma diretoria de saúde, tudo aqui implantado na área da jurisdição da subprefeitura de São Miguel. 2 indústrias de porte, a Nitroquímica e a Jevoá. Nitroquímica é líder em produção de celulose, ela tem filiais em toda a Europa, comprou a concorrente do Uruguai, né? E a Jevoá, um grupo australiano que decidiu vir para São Miguel, que estava fechada, a CBA, ela comprou e está lá. Você vê a pujança de São Miguel. É muito grande a pujança de São Miguel, né? Falta mesmo o bate-bola. Tá Vamos pro bate-bola. Tá bom. O que é São Miguel para você? Bom, São Miguel é a terra que eu nasci, né? Então eu tenho um amor muito grande por São Miguel. E não só nasci, como trabalhei a minha vida toda em São Miguel. Eu comecei a trabalhar com 18 anos na Olivetti, no centro, na Brigadeiro Tobias. Fui para o Cambuci, fui para a fábrica de Guarulhos. Aí, por eu estudar engenharia à noite, eu procurei uma forma de trabalhar meio período. Foi quando eu entrei na prefeitura em 78. Trabalhava 6 horas, das 7 a 1. Então, além de ter nascido em São Miguel, eu trabalhei minha vida inteira em São Miguel, né? Tudo que a vida me proporcionou graças a São Miguel. Então, eu sou grato a São Miguel. Família. Família, eu tenho o maior respeito pela família, a começar pelo meu pai, que foi um grande homem, foi obreiro da loja maçônica, praticamente um dos fundadores, não foi o fundador, mas praticamente na sequência é um dos pioneiros da loja maçônica de São Miguel. A minha mãe é uma pessoa simples, mas honesta, sempre dando exemplos para a gente de vida. Depois me casei, tenho minha esposa, meus filhos, a Laís e o Felipe, mais 2 netos, o Mateu e o Thomas. Então, assim, para mim é uma bênção a família. Passado, presente e futuro. Passado de muita luta, presente de uma certa forma estabilizado pela luta que a gente teve, e o futuro a gente, vamos dizer assim, não gostaria gostaria de continuar trabalhando, enfim, lutando, né? De certa forma, que é uma forma de você mostrar que você está vivo, né? Um sonho. Um sonho é assim, um futuro melhor para o Brasil, dando oportunidade para todo mundo, principalmente assim essa geração que vem vindo, dos meus netos. É o que a gente assim almeja, que o Brasil seja um país com mais justiça social e com oportunidade para todos, que não haja necessidade de sair para outros países em busca de um crescimento, que aqui nós temos esse potencial. Tem algo que você gostaria de falar que não foi falado aqui?
Eu acredito que você deu uma oportunidade da gente explanar em todos os aspectos e eu gostaria de, então, desejar ao Divaldo Rosa, já que nós estamos falando de São Miguel, de subprefeitura, que ele tenha uma gestão produtiva, exemplar, com sucesso e com dedicação, que ele consiga fazer a diferença como subprefeito. Maravilha. Essa foi a 12ª edição do podcast Bom Dia São Miguel. Foi com ele, Napoleão Vidigueira Peixinho, que é engenheiro civil, pós-graduado em administração hospitalar, mais de 40 anos aqui trabalhando na administração pública, ex-subprefeito de São Miguel e também nascido em São Miguel Paulista. Bom dia! São Miguel! Bom dia! São Miguel! É isso aí, gente. Valeu!